Bom dia a todos, então. É um prazer aí tê-los aqui no nosso webinar. A gente vem fazendo webinars todas as sextas-feiras ou às vezes às quintas-feiras nesse horário, né, para falar um pouquinho para as consultorias, para os consultores de privacidade e proteção de dados. E esse é um webinar mais voltado aí realmente para um serviço, né, que a gente pode oferecer. Para quem não conhece, o eComply é uma empresa alemã, né, fornece soluções de privacidade e proteção de dados. Nós temos uma solução, né, um software que permite, né, fazer a gestão, aí, o programa de governança, os projetos de adequação, e tem uma versão específica para consultores, né, que é realmente o público que nós estamos aqui trabalhando no Brasil. O eComply está no Brasil desde 2019, né, e a gente vem promovendo esses conteúdos para ajudar, né, e trocar ideias aí com todos que já estão atuando, né, e aqueles também que pretendem atuar nessa área. Hoje a gente vai falar sobre auditoria de privacidade e proteção de dados, e eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre auditoria de um modo geral, né? O que significa auditoria? O que é uma auditoria? O termo auditoria ele vem do latim, né? Ele vem do termo audire, que significa escutar, né? O berço da auditoria moderna é a Inglaterra, né? Até pelas questões aí comerciais, né? Era potência comercial lá atrás e continua sendo extremamente relevante, né? Então, a auditoria moderna começou na Inglaterra, mas existem aí alguns registros de auditorias bem mais antigas, tanto no Império Romano como também na Suméria, tá? Então, basicamente, auditorias, de modo geral, consistem, né, em verificar operações, procedimentos, as transações e examinar documentos, registros, livros e demonstrações, né? Então, esse é o grande ponto aí do que consiste uma auditoria. E os objetivos, geralmente, de uma auditoria é verificar a veracidade desses registros, né, as conformidades e desconformidades que existem, né? Então, por isso que se aplica também bastante a nossa área, né, de privacidade e proteção de dados, e apresentar tanto conclusões como recomendações e orientações. A auditoria de privacidade e proteção de dados, ela tem, né, uma questão específica que ela justamente vai buscar aí, né, definir um processo contínuo de avaliação da eficácia desses controles em todas as operações, em sistemas e também em processos de negócio das organizações. E, geralmente, né, aqui a gente traz alguns dos propósitos das auditorias de privacidade e proteção de dados. Quais são essas finalidades, né, esses propósitos? Justamente identificar os riscos, né, as vulnerabilidades e fraquezas de uma organização, recomendar essas medidas corretivas e fortalecer a organização para evitar, né, essas fraquezas e vulnerabilidades, ou diminuir isso, determinar um grau em que a tecnologia, as pessoas, os processos estão realmente em cumprimento não só da lei, né, mas também das políticas e das boas práticas, principalmente aqui nas questões de privacidade, a gente vai olhar bastante para a LGPD, né, e para as políticas que a empresa realmente adotou, medir a eficácia desses procedimentos, né, de privacidade que foram definidos, demonstrar conformidade, né? Um dos objetivos, né, um dos propósitos também é demonstrar a conformidade da empresa, né, o nível de conformidade ou a busca pela conformidade, até porque conformidade é um horizonte, né? A gente precisa sempre ficar atento. Aumentar a conscientização sobre o tema, né? Isso é super importante nas auditorias de proteção de dados. Revelar os gaps, né? Então, por isso que também no mercado a gente chama de gap analysis, muitas vezes, as auditorias iniciais, né? Justamente para entender quais lacunas, aí, quais desconformidades existem e fornecer aí a base para um plano, né, de ação, um plano de remediação, um plano de correção, né? Esses são os principais propósitos das auditorias de privacidade e proteção de dados. Qual que é a diferença, então, né, entre auditorias e os assessments, né? Nós temos diversos assessments aí, que são avaliações, né, no tema de privacidade e proteção de dados. Nós temos o Privacy Assessment, que tem uma finalidade, temos o Privacy Impact Assessment, que tem outra finalidade, temos o DPIA, né, o Data Protection Impact Assessment, que no Brasil virou relatório de impacto de proteção de dados. Então, quer dizer, cada um desses assessments tem uma finalidade específica, né? Até o assessment de legítimo interesse, quando a gente usa essa base legal. Isso, a diferença entre esses assessments e auditorias, basicamente, é que na auditoria você é baseado em evidências, né? Então, você vai verificar se as operações estão de acordo com o planejado
e se esses controles estão sendo bem gerenciados e sempre trazendo evidências, né? E alguns assessments, muitas vezes, eles são feitos a partir dos dados que você tem, mas não necessariamente geram evidências, tá? Então, essa é a principal diferença entre assessment e auditorias. Pode ser que a gente faça mais para frente um webinar só sobre os assessments existentes aí na área de privacidade e proteção de dados, né? O que acontece lá na Europa e também o que existe aí na lei brasileira. Quais são os principais gatilhos, então, para as auditorias acontecerem, né? O que motiva uma auditoria a acontecer? Então, existem as auditorias regulares, né? As auditorias frequentes, existem as auditorias ad hoc, que são aquelas auditorias para uma finalidade específica, e existem as auditorias sob demanda, né? Então, se alguém, né, uma autoridade ou um controlador, quando você atua como operador, ele exige nessa auditoria, contratualmente, inclusive, né, muitas vezes a gente vai ter isso em contrato, a possibilidade de auditar um operador, então seriam as auditorias sob demanda, né? E por que, né, essas auditorias acontecem? Quais os motivos, né, dessas auditorias aí acontecerem, né? O que motiva? Mudanças, né? Então, se ocorre uma mudança numa política, uma atualização ou uma manutenção em determinado sistema, né? Ou um evento específico, por exemplo, um evento de segurança ou de risco de segurança, você pode fazer uma auditoria. Quando ocorrem erros e incidentes, né, ou acidentes, você também pode promover uma auditoria para identificar, né, e evidenciar aí, falhas e corrigir o problema. Quando ocorrem violações de segurança, né, ou violação de privacidade, a gente está falando de segurança da informação aqui, né? Então, ocorrendo algum tipo de violação, você tem um gatilho aí para promover, para conduzir uma auditoria. Você pode fazer por requisição, né? Então, sob demanda, que a gente comentou no começo, a NPD pode exigir uma auditoria, a alta gestão da organização poderia solicitar, né, uma auditoria, e um contratante, né, previsto em contrato aí a cláusula de auditoria, você poderia também começar, né, a conduzir uma auditoria por requisição. No caso de fusões e aquisições, né, vão acontecer auditorias também, né, uma empresa adquire a outra, ou existe a fusão entre duas organizações, uma auditoria de privacidade e proteção de dados também é importante. Quando você vai tratar dados de novas categorias de titulares, né, novas categorias de clientes, você também, né, pode conduzir uma auditoria para identificar aí, o grau de conformidade para tratar esses dados com esse novo perfil de clientes. E identificar, né, quando você identifica riscos nos processos de negócio da organização, você pode promover uma auditoria também para isso, tá? Esses são os principais gatilhos para as auditorias acontecerem, as auditorias de privacidade e proteção de dados. E quais são as fases, né, dessa auditoria? Isso é importante, né? Depois eu vou detalhar no próximo slide cada uma delas, mas a gente tem a fase de planejamento, né, a fase de preparação, e você conduz realmente a auditoria, onde está escrito perform, você vai reportar, né, você vai gerar um relatório dessa auditoria e depois fazer o acompanhamento, né, o follow-up. Então, seguindo aqui, né, nessas fases da auditoria, o que é cabível em cada uma dessas fases, né? Na fase de planejamento, obviamente você vai ter a definição do escopo da auditoria, né? Vai ser uma auditoria especificamente técnica, ou vai ser uma auditoria jurídica, ou vai ser uma auditoria conjunta, né, dessas questões. Você vai avaliar alguns riscos, vai definir o cronograma, vai definir o time que vai trabalhar nisso, vai preparar o questionário, né? É importante ter um questionário bem feito para as auditorias, e vai fazer a reunião a introdutória e também ter um checklist de todas essas atividades. Na fase de preparação, e elas acontecem muito em seguida uma da outra, né? Então, não é que são fases que tem um tempo, né? Você começa o planejamento, já confirma o cronograma, faz a revisão do checklist, né, nessa fase de preparação, define aí os critérios de amostragens e concluir, né, o plano de auditoria. Qual vai ser o plano, né, da auditoria que a gente vai ter para começar realmente a conduzir essa auditoria. E nessa parte, né, nessa terceira fase, que é a condução da auditoria, vão ocorrer reuniões com stakeholders, né, todas as partes interessadas, e com os responsáveis pelos processos de negócio, e execução desses objetivos funcionais da auditoria, né, que foram definidos lá no escopo, na fase do planejamento. Depois dessa fase de condução realmente da auditoria, um relatório, né, formal vai ser feito, vai ser redigido, vai existir também, né, geralmente existem reuniões de encerramento,
né, para mostrar justamente os casos de não conformidade e documentar por meio de evidências esses casos, e conclusões, né, as conclusões devem ser comunicadas a todas as partes interessadas, os stakeholders, e até verificando aí as questões de riscos, né, e definindo os planos de remediação, né, e também, se possível, os custos associados a esses planos, né? Provavelmente alguns planos de remediação vão se tornar projetos dentro da organização, e alguns projetos vão ter custo, vai precisar ser feito investimento. E a última fase seria a fase de acompanhamento, né? Confirmação do escopo das tarefas de remediação e correção, né? Fazer esse acompanhamento do que foi recomendado e se está realmente sendo feito, né? Definir um cronograma para essas tarefas e aplicar eventuais aí metodologias específicas para fazer esses projetos acontecerem. Tá? Então, são essas as fases de uma auditoria. É a fase, inclusive, né, que eu vou mostrar para vocês aqui o livro, o Privacy Management, né, Privacy Program Management, da IAPP. É um livro que é em inglês, mas é super importante, eu sugiro que vocês tenham esse livro, porque ele ensina aí o passo a passo para você implementar um programa realmente de privacidade e de governança de dados, tá? São 3 os tipos, né? Agora, saindo das fases da auditoria, entrando nos tipos de auditoria, e isso também vai ser detalhado, tá? Esses tipos de auditoria daqui a pouco. Então, a gente tem a First Party Audit, né? Que seria a auditoria interna. A gente tem as auditorias de fornecedores, que é chamada também em inglês de Second Party, e auditorias independentes, né? Que são as Third Party Audits. Então, nós temos 3 tipos de auditoria, né, de maneira geral, aí no mercado. A primeira delas, que é a auditoria interna, geralmente são utilizadas para apoiar processos de autocertificação, né? Então, geralmente, as empresas optam por um framework que querem a certificação, e as auditorias internas acontecem justamente para se preparar para a certificação oficial, né, para garantir aquela certificação, né? O escopo nos recursos e no estado atual de conformidade, né? Esse é o principal escopo da auditoria, e vão ser aí coletados fatos, dados, documentações e padrões. A gestão da privacidade consiste justamente nesse alinhamento, né? Em algum tipo de diretriz ou padrão ou política, né? Então, a gente pode ter uma política específica para fazer aí a auditoria interna, e leva em consideração a cultura na gestão de risco, né? Identifica esses fatores de riscos de privacidade e avalia os controles e a implementação desses controles. Então, é auditoria interna, né? Não necessariamente você precisa ter um terceiro avaliando, você pode conduzir essa auditoria. O DPO certamente vai ter um papel importante nas empresas que vão precisar ter um encarregado pelo tratamento de dados, né? E certamente ele vai liderar aí essa auditoria interna, né? Um outro ponto importante, inclusive, né, os consultores que vão oferecer esse serviço, eles podem certamente oferecer aí, né, o serviço de auditoria como DPO as a Service. E as consultorias, né, os escritórios de modo geral. As auditorias aí em fornecedores, né, a gente está falando de terceirização, né, de atividades em que ocorra realmente o tratamento de dados pessoais. Existe a necessidade do controlador manter a conformidade com a lei, então ele pode inserir cláusulas contratuais, né, dando essa possibilidade de ele auditar seus fornecedores, seus operadores, né? O contrato deve prever questões relativas à proteção de dados e também a SLA, né, o nível de atendimento de serviço. Quem terceiriza deve ter o direito de auditar, é esse o ponto, né, e evidenciar as proteções adotadas, até porque a reação em cadeia pode acontecer, né? Se você tem um operador e acontece algum problema, algum incidente, alguma violação, algum desrespeito ou desconformidade à lei, o controlador, né, pode sofrer também as consequências, e o contrato vai definir as exigências, obrigações e direitos, e a auditoria serve para evidenciar essa conformidade, né, não só do controlador, mas de todos os operadores que atuam aí com esse controlador. E as auditorias independentes, né, a Third Party Audits, são conduzidas por terceiros independentes, né? Existem empresas que fornecem esse serviço e geralmente existem por exigência legal ou por opção da empresa, né? Então, existem frameworks, standards, guidelines, como a ISO 27701, por exemplo, né? Que é a ISO para a segurança da informação já adaptada com as questões de privacidade e proteção de dados. E se você opta aí por fazer, né, implementar isso na sua organização ou no seu cliente,
né? Se existe isso, certamente para manter essa certificação, você vai precisar ter uma auditoria externa, independente, né, da auditoria interna. Então, vão acontecer aí, nesses casos, duas auditorias, tanto a interna, para preparar, né, e verificar se existe aí melhorias, antes de acontecer a auditoria oficial aí, por um terceiro independente, né? Quais são as vantagens dessa auditoria? Você vai identificar pontos fracos, né, nos controles internos, e eles dão, essas auditorias independentes dão muita credibilidade às auditorias internas. E você também tem contato com especialistas, né? Então, você recebe diretamente orientações de especialistas. E as desvantagens, né? Custo, muitas vezes o cliente não quer investir tanto em uma certificação, uma auditoria, né? Então, tem o custo, o cronograma e a programação, né? Pode ser um processo mais lento, e o tempo para atualização, né? A vantagem também, uma das vantagens é a independência e imparcialidade desse terceiro que vai fazer a auditoria, né? Tem a desvantagem do custo e da conciliação das agendas, mas a independência e a imparcialidade também é importante. Esses são os 3 tipos de auditorias aí que existem em privacidade e proteção de dados, né? De modo geral, também existem em outras áreas. O eComply ele tem uma funcionalidade de auditoria. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora usando o software, tá? Para mostrar para vocês de uma maneira bem rápida. Eu agradeço aqui a atenção de vocês e depois a gente pode responder as perguntas pelo Q&A. Só me confirmem aí, por favor, se vocês estão vendo a tela certinha aqui do software já. Podem me mandar um ok pelo chat. Obrigado, Suzane. Obrigado, Maurício. Perfeito, né? O eComply, então, já estou logado no sistema, né? Eu já estou na parte de auditoria, que fica nesse menu lateral, né? E o software ajuda justamente a você conduzir uma auditoria de uma maneira simples, né? De uma maneira fácil, porque ele já traz, né, nesses 4 itens, né, que tem bastante impacto aí para privacidade e proteção de dados, ele traz alguns formulários, e por meio desses formulários você responde as perguntas, né, indica qual que é a resposta correta, de acordo com a indicação, o formulário vai mudando. E você já tem como colocar o status, né, que aqui a pergunta é: a gestão de pessoas é feita internamente ou vocês utilizam um prestador de serviço? Eu respondi internamente, né, o RH é o responsável interno por isso, e as medidas nesse momento, né, uma auditoria inicial, a gente está precisando treinar o time, mapear as atividades de tratamento do RH e talvez aqui definir políticas, né? E eu vou selecionar o nível de conformidade também, né, que eu, como consultor, consigo identificar aqui por meio desse semáforo. Vou colocar um laranja, tá? E eu consigo fazer isso, né, esses itens, né, respondendo todo esse questionário em diversos desses itens, seja marketing, seja na parte de TI, segurança da informação, seja nas questões da lei, e consigo gerar um relatório de uma maneira também bastante simples, tá? Basta clicar nesse botão, eu já baixo o relatório está aqui. Só me confirme se vocês estão vendo minha tela aqui também com o relatório, por favor, quem puder confirmar aqui no chat, se vocês estão vendo o relatório. Legal, tudo certo, ótimo, perfeito, obrigado, pessoal. A gente gera um relatório que vem no formato DocX, né? E você já tem as respostas, né? Tudo que você respondeu naquele questionário, a avaliação, né? Aquele semáforo vem, se é possível melhorar quando a gente escolhe o laranja, né? Ele vem sem comentários quando a gente seleciona o verde, e existe aí a grande deficiência, que seria o vermelho, né? Então, todas as questões já geram, vocês podem editar esse relatório, né? Fica fácil editar, porque está no Word. Então, você gera esse relatório de uma maneira bastante simples e consegue atender bem os clientes, tá? Deixa eu voltar lá para minha tela da apresentação. Perfeito aqui, tem uns menus aqui que atrapalham, pessoal. Bom, meus contatos ficam aqui, né? Para quem quiser tirar dúvidas, a gente vai responder aqui pelo Q&A. Deixa eu dar uma olhadinha no chat antes, porque eu sei que, legal, o pessoal já estava vendo os relatórios aqui. Obrigado, vocês me ajudaram bastante aqui. E eu fico à disposição, então, agradeço, né, a todos. Eu espero que o webinar é super curto, né? A gente tem aí uma limitação de tempo, mas é mais para trazer aqui essas informações para vocês e esclarecer alguns pontos, né? E depois o webinar vai ficar disponibilizado aí para todos que quiserem assistir novamente, tá?
eu recomendo que vocês tenham esse livro, né, o Privacy Program Management, é da IAPP, infelizmente é em dólar, esse livro, né, acho que, se eu não me engano, são 65 ou 75 dólares, é um pouquinho caro, mas vale a pena, né, vocês têm várias informações importantes aí para implementar um programa de governança. Vou começar a responder as perguntas aqui no Q&A, já temos 2 perguntas. O Enio está comentando que ele é analista de sistemas e se preocupa com a privacidade de dados, utiliza alguns recursos em nuvem, né, para mascarar esses dados, né? Então seria não seria uma anonimização, seria só uma forma de pseudonimizar, é isso, você tira a relação aí da pessoa com os dados, é isso, né? Quando o cliente me fornece um e-mail, até que ponto devo me preocupar? Bom, é isso aí, né? Então, se você recebe e-mail, né, tem que entender a finalidade desse e-mail, né? Você recebe esse e-mail para quê exatamente, né? E aí, entrando nessa questão, Enio, quando você recebe um e-mail, você precisa identificar a finalidade de tratamento, né? Verificar se você tem uma base legal para tratar esses dados, né? Então, é preciso fazer realmente uma avaliação e talvez, né, identificar a origem desses dados também, né, é importante. Então, tem diversas coisas. Eu sugiro que a sua companhia contrate, né, um dos consultores aí que participam do webinar ou outras pessoas, justamente, né, os profissionais, justamente para identificar, né, o nível de conformidade da sua empresa, né. É importante fazer essa auditoria inicial justamente para entender qual o seu nível de maturidade e de conformidade com a LGPD, né? Ela já está em vigor desde o ano passado. As medidas administrativas, né, que a NPD, as penalidades administrativas que a NPD pode aplicar começam agora em agosto desse ano, mas é importante já buscar essa conformidade, e esse exemplo que você deu é um exemplo de uma atividade de tratamento. Podem existir várias atividades de tratamento nesse e-mail, né? Você recebe, já é uma atividade de tratamento. O que você faz com esse e-mail depois, né, é outra, podem ter várias outras atividades de tratamento. E para cada uma delas você tem que identificar, né, essas questões que eu comentei. Vou responder a pergunta da Isabel. Deixa eu tirar aqui a do Enio. Qualquer coisa você me pode fazer outra pergunta, Enio, se não ficou claro para você, tá? Bom dia, você poderia especificar o nome do livro recomendado novamente? Perfeito. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, chama Privacy Program Management, tá? Da IAPP, né? A IAPP é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados. Eles têm certificações e tem muito material interessante para estudar, tá? Eu não sei se você conseguiu pegar aí o livro, mas chama Privacy Program Management. Eu vou escrever no chat depois, tá bom? Deixa eu escrever aqui já, né? O livro da IAPP. Privacy Program Management. Ele está na 2ª edição, tá? Então, é a edição mais atualizada. Então, é esse o livro. Mandei no chat, tá, Isabel? Vê se você consegue verificar lá certinho. Tudo bem, Eduardo? Sobre auditoria, é possível alterar as perguntas no eComply? A gente está trabalhando nisso, Eduardo. Hoje a gente tem esse formulário fixo, tá? Mas é possível você fazer, né, complementar no relatório. Se você precisar, eventualmente, adicionar algum item, né, mudar alguma coisa, o relatório ele vem nesse formato editado. Mas a gente o time técnico já está trabalhando numa forma de flexibilizar esse questionário para vocês poderem incluir questões, né, diferentes de outras áreas, inclusive. Deixa eu answer live, vamos lá. A Isabel, como você enxerga o monitoramento de terceiros em relação à LGPD? Desculpe, Isabel, monitoramento você diz em que sentido? Né? Sem a nossa ciência, né? Porque a lei exige essa transparência. Se existe um monitoramento, né, do nosso perfil ou do nossa geolocalização, tudo isso é dado pessoal, né, pela lei. Então, se puder dar um exemplo mais específico, né, porque o monitoramento clandestino, né, pode ser uma violação, pode ser um desrespeito à lei, né? Então, a gente precisa entender melhor o contexto desse tratamento de dados pessoais. Se você puder complementar, né, eu agradeço aqui, vou ver se eu consigo te ajudar nessa resposta. Tire uma foto do livro. Deixa eu colocar aqui, pessoal, vocês conseguem ver o livro?
Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem. Eu deixo na tela, se vocês puderem tirar foto. Deu certo? Legal. Perfeito. Ambiente de terceiros, fornecedores. Não peguei tudo, Isabel. Se quiser colocar no chat, inserir lá o contexto de tratamento, a gente pode discutir isso. Teve anônimos. Seria, no caso de monitoramento em ambiente de terceiros, fornecedores, você diz os circuitos internos de televisão e tudo mais, esse tipo de monitoramento que você diz? Vamos lá, deixa eu ver se no chat tem mais alguma coisa. O Giovanni já... Obrigado, Giovanni. Ele já compartilhou o link aí de acesso ao livro, do Privacy Program Management. E legal, obrigado, viu, Giovanni? Ambiente de terceiros fornecedores, não sei, Isabel, se tem mais... A minha dúvida é em relação ao monitoramento do ambiente de fornecedores, controles, onde os fornecedores, os terceiros, tratam os dados da empresa. Entendi, né? Você quer ter ou pessoas ou tecnologia monitorando, né, o tratamento de dados pessoais. Eu acho que isso você pode ter, né, uma previsão contratual, ficando claro para quem está lá, né, os titulares de dados, que existe esse tipo de vigilância. A gente entra numa outra seara, não tem só, né, tem regras específicas para circuitos internos de TV, mas também tem o tratamento de dados pessoais, né? Eu acho que se for para você monitorar um fornecedor, por exemplo, eu acho que além de verificar essas questões aí, se respeita, né, não só as questões de privacidade e proteção de dados, mas também essas normas aí de circuitos internos de vigilância, e previsto no contrato, né, e aceite, e o fornecedor aceita, eu vejo que poderia ser possível, mas existem riscos aí, né, porque você está tratando dados pessoais, tem que entender como você armazena esses dados, por quanto tempo, com quem você compartilha, né, se existe aí um descarte seguro desses dados, né, não pode... você pode ter problemas, né, uma atividade que pode gerar riscos, tá? Então, eu acho que consegui responder, né? Perfeito, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Já são 11h30, acho que a gente tem alguns minutos ainda, né, antes de terminar. Se vocês quiserem que eu retorne para algum item específico da apresentação, eu posso voltar também. Deixa eu ver aqui no menu, pessoal, se tem mais alguma interação. Bom, vai ter uma pesquisa ao final do webinar, né? Sempre existe essa pesquisa. A gente gostaria muito, né, que vocês respondessem essa pesquisa, até para a gente melhorar o que for necessário, aprimorar aí os assuntos. Vocês podem dar sugestões, né? Eu agradeço a presença de todos. Eu acho que a gente, se não tiver mais questões, pessoal, tem mais uma interação no chat. Legal, Danilo, muito obrigado pela sua presença aí, né? O Danilo é um dos amigos aí do eComply, já utiliza o software. Obrigado pela presença, Danilo. Muito bacana, espero que tenha sido um webinar aí que tenha ajudado aí em algumas questões relacionadas às auditorias. Muito obrigado. Bom, acho que a gente não tem mais questões. Eu fico à disposição, pessoal. Vocês têm meu contato aqui. O QR Code leva para o meu perfil no LinkedIn. O eComply também tem um perfil no LinkedIn e vocês podem utilizar. Eu peço que vocês, então, utilizem a pesquisa, né, para ajudar a gente a melhorar o webinar, né? Qual o tema do próximo webinar? Pois é, Maurício, a gente está definindo ainda, né? E seria interessante vocês sugerirem também, se vocês tiverem algum tema, a gente pode fazer isso. Porque a gente já trabalhou, né, com webinars voltados mais para o negócio, né, do consultor, e agora a gente está falando um pouco do serviço, né, do que vocês podem oferecer, e entrando em alguns detalhes, e também trazendo algumas soluções que o próprio eComply oferece, tá? Então, a gente ainda vai estudar e vai ser divulgado em breve aí o próximo tema, né, o próximo assunto do webinar, tá ok? Muito obrigado a todos, então. Eu agradeço a presença, peço que vocês respondam aí a pesquisa, se for possível, né? Obrigado, Enio, valeu. E, Lucas, I think we can finish now. I appreciate, guys. Thank you very much. Pessoal, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês aí.